Sejam bem-vindos a mais uma Life Office Hours. Lembrando que se você não colocou a sua pergunta no post de ontem, você pode colocar aqui agora na live. Eu vou deixar o meu comentário aqui. Deixe sua pergunta aqui. Então, se você não colocou a sua pergunta no post de ontem, que fica lá no grupo do Facebook Brasília Business Califórnia, você pode colocar aqui agora, na live. Pode ser qualquer pergunta na área de contabilidade, imposto de renda, abertura de empresas, ITIN, qualquer pergunta nessa área você pode deixar aqui nos comentários, se você não fez no post de ontem. Hoje nós temos algumas notícias. A primeira delas é o que eu queria lembrar para vocês, é que o SBA, né, que está fazendo o PPP, que faz o EIDL e outros loans, ele estendeu o prazo do EIDL até 31 de dezembro de 2021. Mas lembra, este não é um grant, ou seja, você vai ter que pagar de volta, é um empréstimo que você vai ter que pagar de volta. Se isso é interessante para a sua empresa, se você precisa de dinheiro para funcionar a sua empresa e quer participar do loan do EIDL, você pode se inscrever, você pode aplicar até dezembro de 2021. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui nos comentários um link com mais informações para o EIDL e também como aplicar e etc. Se você tem alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te ajudar respondendo. Então, a primeira notícia que eu queria dar era essa. O SBA estendeu o prazo do loan do EIDL até 31 de dezembro de 2021. A segunda notícia que eu queria dar para vocês, que foi anunciado ontem o segundo round daquele grant do DoorDash. Aí, gente, olha, é um dinheiro que você não vai ter que pagar de volta. Então, se você tem um restaurante que foi afetado pelo Covid aqui em San Diego qualifica, você pode aplicar para o grant do DoorDash, que é $5.000, vai te ajudar. Então, eu também vou deixar aqui nos comentários da live o link que é para você aplicar para o grant do DoorDash. Então, grant é uma coisa que é um dinheiro que você ganha e não precisa pagar de volta. Eu vou deixar aqui na live dos comentários. Anderson, eu tenho, ótimo. Então, aqui, ó, agora eu vou deixar aqui, ó, Anderson, o link do DoorDash, do grant do DoorDash, que é $5.000 se você tem um restaurante aqui na cidade de San Diego, você pode aplicar para participar, para ver se você consegue ganhar. Então, esse foi... E se você tiver alguma pergunta também sobre esse assunto, se eu puder ajudar, a gente está aqui para responder. Outra coisa que a gente vai falar hoje é sobre os grants. A gente já sabe que tudo que vocês pegaram em 2020, por exemplo, o PPP, se foi grant, e se foi, por exemplo, o EIDL, que também era um grant, que era o Advancement Payment, tudo que era grant em 2020 não vai ser tributado e você vai poder deduzir as despesas na sua declaração de imposto de renda agora. Mas lembra, isso foi definido no âmbito federal. No âmbito estadual, ainda está se decidindo. Cada estado tem uma legislação própria. Aqui na Califórnia, eu sei que já tem uma bill, que estão vendo se ela vai passar, para a Califórnia seguir
a mesma determinação do âmbito federal, mas ainda não está definido. Então, prestando atenção aí para despesas de PPP, e IDL, que é o Advance Payment, que eram grants em 2020, governo federal, isso não vai ser tributado, e no governo estadual ainda está se decidindo. Então, se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, também você pode colocar aqui na live. Eu tenho uma empresa aqui nos Estados Unidos, preciso muito de uma consultoria séria. Eu estou na Flórida. Anderson, a gente está aqui para te ajudar. Você pode entrar em contato com a gente através do telefone, eu vou deixar aqui para você, 858-247-1680, tá? Bom, e agora nós vamos conversar sobre outra novidade para Tax Return desse ano. O IRS está fornecendo o IP PIN, que é o Identity Protection. O que é o Identity Protection? O Identity Protection PIN são 6 números que o IRS fornece para você, que teoricamente só ele e você sabem desse número, para você fazer a sua tax returns sem correr o risco de alguém usar o seu social para fazer a tax return. Agora, isso tem a vantagem e a desvantagem. Esse ano, até o ano passado, você só poderia ter esse número se você foi vítima de identity theft, ou seja, se alguém usou o seu social para fazer a declaração e você foi essa vítima, você podia aplicar para isso. A partir desse ano, ela está abrindo isso para todo mundo. Agora, tem um lado bom, né, que é mais segurança para você fazer a sua declaração de imposto de renda, mas tem um lado ruim. Todo ano, a partir do momento que você fizer isso, todo ano você vai ter que pedir esse número para o IRS antes de fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, se você está interessado em solicitar isso, eu vou colocar aqui nos comentários um link agora falando mais sobre isso, que é este link aqui que eu vou colocar para vocês. E vou colocar também um link aqui, como você pode conseguir esse IP PIN, tá? Que vai te ajudar, se é do seu interesse, conseguir esse número. Esse último link que eu coloquei agora é para você poder aplicar. Como é que funciona e etc. De novo, gente, tem um lado bom, que é mais segurança, tem um lado ruim, porque todo ano, antes de você fazer a declaração, você vai ter que conseguir esse número com a AS, tá bom? Então, sempre tem lado bom, sempre tem lado ruim. Lembrando que o mini curso gratuito com preencher a planilha de receitas e despesas é totalmente grátis, tá lá na plataforma da eTraining Shop. E eu vou também colocar aqui para você o link da eTraining Shop. Essa live vai ser link para todo mundo, explicando para você e mostrando onde é que realmente você pode fazer. Eu acho que isso vai ser uma boa prática e vai te ajudar. Agora vamos para nossas dicas, né? Lembrando que se você está aqui na Califórnia, né? Aqui principalmente em San Diego, e você tem que pagar property taxes, o prazo vence 1º de fevereiro, mas você pode pagar até 12 de abril. Não deixa para pagar isso depois de 12 de abril, porque você vai ter uma multa de 10% mais uma fee de $10. Então, se você tem property tax para pagar aqui, se programa. Agora, outra dica para vocês. A gente está na época, para quem quer fazer eleição para S Corp. A época é, se você já tem
por exemplo, uma LLC, vamos falar, quando eu devo eleger a minha LLC para S Corp? Isso é uma dúvida que muita gente tem, eu queria dar uma dica para vocês aqui, em geral, tá? Claro que às vezes cada caso é específico, mas em geral, quando é que eu devo eleger a minha LLC para S Corp? Primeiro, se o seu net profit, ou seja, se o seu lucro é acima de 50 mil dólares. Isso é uma coisa que você tem que começar a pensar. Segundo, para que eu vou fazer uma eleição de LLC para S Corp? Porque na LLC você paga a Self-Employment Tax, que é 15,3% do lucro, como Self-Employment Tax. Na S Corp você não tem essa taxa. Então, isso é o principal ganho. Mas não se esqueçam, na S Corp você tem que estar pagando a você mesmo um salário razoável. Mesmo assim, se o lucro é grande, isso acaba compensando. E lembrem que um dos requisitos da S Corp é ser permanente residente dos Estados Unidos ou cidadão americano. Então, não é todo mundo que tem uma LLC que vai poder fazer uma eleição para S Corp. Se você deseja fazer, essa é a época. Essa é a época do ano, porque vai de 1º de janeiro até 15 de março. E se você precisa fazer isso, quanto antes, melhor. Então, se você tiver alguma pergunta sobre esse assunto, ou qualquer outro assunto que a gente esteja falando aqui na live, ou outra pergunta que você queira fazer, coloca aqui nos comentários da live que a gente vai te ajudar respondendo. A outra dica que nós vamos falar agora é sobre tax home. O que é tax home? É o que determina em que estado que eu vou declarar minhas taxas. Por que isso? Vocês já devem saber que aqui nos Estados Unidos tem o âmbito federal, que vale para qualquer lugar que você esteja nos Estados Unidos, mas também tem o âmbito estadual. Então, se eu estou aqui na Califórnia, eu tenho as regulações da Califórnia e eu pago imposto para a Califórnia. Se eu estou na Flórida, tem a regularização da Flórida, e na Flórida, por exemplo, não paga imposto de renda no âmbito estadual, só no federal. Então, cada estado aqui é diferente e depende de onde é a sua tax home, é que você vai saber se você vai pagar imposto estadual ou não. Então, o que eu posso falar, por exemplo, eu estou aqui na Califórnia, eu posso falar que eu moro na Flórida? Não necessariamente. Então, quais são os critérios e o que determina isso para a gente fazer? Primeiro, a intenção da onde você tem a sua casa permanente, aonde você tem a sua drive license, aonde você tem o seu insurance, se você tem do estado, onde você tem esse insurance, aonde você tem trabalho, é tudo a sua intenção, onde que você está localizado. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, tem alguns estados, como por exemplo a Flórida, ela permite que você faça a declaração de domicílio. Mas, por exemplo, se eu fico mais do que 183 dias aqui na Califórnia, não adianta eu ir lá fazer uma declaração de domicílio na Flórida. Então, agora, tem gente que, por exemplo, fica um pouco de tempo na Califórnia, um pouco de tempo em Nova York, um pouco de tempo em Nevada, um pouco de tempo na Flórida. O que determina? É o local que você passa mais tempo e muitas vezes essa declaração de domicílio é necessário e a sua intenção de manter a sua casa permanente. Claro que se você tiver vários lugares e você vai preferir o local que você não paga imposto de renda no âmbito estadual,
você tem que lembrar disso. Intenção de ter a sua casa permanente, ter a sua drive license, ter trabalho nesse local e outras coisas que comprovam que lá é a sua tax home. Então, essa foi mais uma dica que geralmente as pessoas confundem muito, principalmente as pessoas que trabalham em vários locais. Onde que é a minha tax home? Sim. Oi, Camila. Você pode falar um pouco de como funciona? Sim, já já eu chego aí nas perguntas da live e a gente vai conversar sobre isso. Então, ó, gente, sobre tax home, se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários da live e a gente vai estar respondendo. Bom, agora nós vamos para perguntas do post, tá? A gente tem uma pergunta aqui no post que foi colocada ontem. É possível aplicar para o Sellers Permit tendo apenas o IAN ou eu preciso abrir uma empresa? Vamos lá, Sellers Permit. A gente está aqui na Califórnia, então eu vou falar da Califórnia. Sellers Permit, o que você precisa para aplicar para o Sellers Permit? Você precisa do seu Social Security ou do seu IT Number. Isso é o que você precisa. Você não precisa ter uma empresa formal para aplicar para o Sellers Permit. Isso é o primeiro ponto. Agora, se você tem uma empresa e vai aplicar o Sellers Permit para sua empresa, ok. Mesmo assim, você vai precisar do Social Security do IT. Tá respondido? Se não tiver claro, se você tiver mais alguma coisa a perguntar, pode deixar para mim o comentário no próprio post ou então aqui agora na live que eu vou responder. Bom, essas eram as perguntas do post e agora a gente vai responder as perguntas que foram enviadas pelos clientes da Office Tax Service essa semana, esses dias, né? Porque a gente já respondeu as perguntas até sábado. Primeira pergunta que eu tenho aqui: como aplicar para unemployment? Bom, essa também é uma pergunta bem frequente que eu tô achando. Então, eu vou colocar aqui um link. Você vai aplicar para o unemployment através do IDD, tá? E é você quem tem que aplicar, se não é fraude, tá? Eu vou deixar aqui para vocês o link de como aplicar para unemployment na Califórnia. É através do IDD. Você tem que ir lá, file a claim do unemployment, do seu unemployment. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, ou sobre qualquer outro assunto, pode deixar para mim nos comentários que eu vou responder para você. A segunda pergunta que eu tenho é: se eu quiser colocar dinheiro em uma conta de IRA referente a 2020, qual o prazo? Primeiro, deixa eu falar para vocês aqui o que é uma conta de IRA. Pode ser que muita gente aqui não saiba. Conta de IRA é Individual Retirement Arrangements, ou seja, é conta que você coloca um dinheiro para a sua aposentadoria, ou que a gente chama de previdência privada, né? Você mesmo coloca o dinheiro para quando você aposentar aquele dinheiro, você ter aquele dinheiro. Quando vocês colocam nessas contas, o que tá lá, aquele dinheiro que tá lá, o que rende aquele dinheiro é tax free. Então você não paga imposto sobre o rendimento dessa conta. E a gente aqui tem dois tipos de IRA. Primeiro, a traditional, segundo, a Roth. A traditional, qual a diferença delas? A traditional, você coloca o dinheiro lá sem pagar o imposto. E quando você vai tirar esse dinheiro, é que você paga o imposto do dinheiro que você colocou. Essa é a primeira coisa. E a segunda é a Roth IRA, você paga o imposto e coloca lá. E o que rende é tax free, quando você tira o dinheiro, você já pagou todo o imposto. Então depende de cada caso. Se você tem mais dúvida disso, ou como aplicar para isso, você pode procurar um financial advisor,
para ele te ajudar nisso. E eu vou colocar aqui um link para te esclarecer mais sobre esse assunto. Agora eu vou responder a pergunta do cliente, né? Se eu quiser colocar dinheiro em uma conta de IRA referente a 2020, qual o prazo? O prazo é 15 de abril, tá? Então eu vou colocar para você agora um link aqui falando te dando mais informações sobre contas de IRAs e como fazer e que o IRS explica sobre isso. Então, prazo, lembrando, se você quer contribuir numa conta de IRA referente a 2020, você tem até 15 de abril, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta sobre isso, sobre qualquer outra pergunta e está participando na live, pode colocar a dúvida aqui nos comentários que a gente já vai responder. E a outra pergunta que eu tenho é o que eu preciso fazer para fazer a tax return? Essa é a pergunta da pessoa. Bom, eu vou dar uma dica agora para vocês. Vocês têm que ter, cada pessoa tem uma realidade diferente. Essa é a realidade. Uma pessoa trabalhou como empregado e vai ganhar só a W2, outra pessoa trabalhou como autônomo, vai talvez ganhar T99, talvez não vai ganhar. Cada situação é uma situação. Então, o que a gente fez para você? Eu vou deixar aqui o link da Office Tax Services, da página que tem tudo, tem um checklist lá, falando várias situações e os formulários que você pode ter tido. Isso é uma coisa que tem nesse link que eu coloquei agora para vocês. Outra, tem os formulários da própria Office Tax Services, que você pode abrir o formulário e ver tudo que precisa, tudo que você precisa responder para estar fazendo a sua tax return. Então, uma boa dica para você. Então, o que você precisa fazer? Eu sugiro você olhar o checklist, ver quais os formulários que você pode estar recebendo, juntar tudo e não vá fazer a sua declaração de imposto de renda antes de ter toda a documentação necessária, porque você vai perder tempo. Precisa toda a documentação para você fazer uma tax return adequada, tá bom? Bom, gente, então agora, para finalizar, nós vamos ver as perguntas da live. Vamos ver aqui o que a gente tem de pergunta. Eu tenho empresa aqui. Ótimo, eu já deixei aqui para você o telefone. Então, a gente agora tem a pergunta aqui da Camila. Oi, Camila, obrigada por estar participando da live. E a pergunta dela é: você pode falar um pouco de como funcionam as taxas para o T99V? T99V, Camila? T99V. Eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo, Camila, T99V. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para você. Olha, Camila, eu realmente nunca fiz nada com o T99V, mas o T99V, até onde que eu sei, não seria o voucher. Acho que é a quantidade que você tem para pagar. Eu não sei de quem que você o V foi um erro, ok, desculpa. Digitação. Seria só o T99, é isso que você quer saber? Porque V é de voucher. Oi, Camila. O T99, só o T99. Sim, posso explicar sobre o T99 de novo. T99, a gente tem vários tipos de T99. O T99, geralmente, é para quem trabalhou como autônomo, prestando serviços para outras pessoas e vai, por exemplo, você trabalhou para outras pessoas, ganhou mais de US$ 600, não estava na folha de pagamento dessa pessoa, então ela pode te dar um T99.
Por quê? Porque você prestou serviço sem. Ai, desculpa. Sem ser empregado. Então, qual a diferença entre W2 e T99? Vamos falar assim. Esse ano, a T99, para quem prestou serviços como autônomo, é a T99 NEC. Eu vou colocar aqui no link para você, ó. T99 NEC. Se você, o que é isso? Se você trabalhou para alguém, prestou serviços para alguém que você não estava na folha de pagamento, ou seja, ele não foi descontando seu imposto a cada paycheck, aí agora, em janeiro, você deve ter recebido a T99 NEC. O que significa isso? A T99 NEC, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda usando a T99 NEC e vai pagar imposto sobre ela. O correto é quem é autônomo já ir pagando no ano anterior o Estimated Taxes. E o que é o Estimated Taxes? É a coleta do imposto referente ao T99 que você vai receber no próximo ano. Então, eu não sei se eu te expliquei tudo que você precisava saber sobre a T99. Se eu não te expliquei, você ainda pode me falar aqui agora no comentário. E saber se você precisa de entender mais algum detalhe da T99. Mas a T99 é isso, é quando você trabalha como prestador de serviço e não pagou seus impostos, ninguém pagou seus impostos, e você vai pagar os seus impostos ah, na próxima declaração de imposto de renda. Se você não pagou a 1040 ES, que é a Estimated Taxes para a T99. Sim, eu fiz Instacart durante a quarentena e não paguei os impostos ainda. Exatamente. Você poderia ter pago. Você poderia, como autônomo, a cada 3 meses, ter pago o Estimated Tax. Mas se você não pagou, você agora, quando fizer as suas taxas, sugestão aí para você, Camila. Colocar tudo que você gastou para fazer o trabalho de T99, porque você vai precisar disso para abater e pagar menos imposto. Eu tenho o W2 do meu trabalho normal, sim. Então você junta o W2, junta a T99, junta todas as despesas que você teve relacionadas com o trabalho do Instacart e você vai conseguir fazer uma boa tax return. Bom, gente, a gente não tem mais nenhuma pergunta na live hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa a sessão de tosse que me deu. Não se esqueçam de participar do minicurso que tem lá na plataforma da iTraining Shop. O link está aqui nos comentários e depois eu vou colocar novamente para vocês. Compartilhem com seus amigos a live. A live também, agora a gente tem um canal no YouTube que a gente está colocando todas as lives lá. Você pode ir no canal do YouTube lá e você vai ver as lives, a gente vai colocar todas. A próxima live of hours vai ser no sábado, às 9 horas da manhã. O post fica na sexta-feira, você pode colocar sua pergunta no post ou pode vir participar na live com a gente, aproveitar, tirar suas dúvidas, a gente está aqui para te ajudar. Um ótimo dia para vocês, até sábado. Obrigada, Camila, obrigada por você ter participado. Grande beijo, até a próxima, gente.